Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos estudando Introdução ao Novo Testamento e ainda estamos falando sobre o período interbíblico, que é esse período de 400 anos do silêncio profético. Os gregos helenizaram o mundo e os romanos politizaram o mundo. A Palestina estava sendo dominada politicamente pelos romanos, mas os judeus, culturalmente, estavam estruturando o seu judaísmo. E este judaísmo, ele estava se dividindo em algumas seitas judaicas. Estas seitas judaicas, elas estavam presentes nos dias das profecias de Jesus, de João Batista e durante o ministério dos apóstolos também. A primeira de todas as seitas que nós vamos destacar aqui é a seita dos essênios. Estes essênios, eles eram um grupo de judeus que ficaram inconformados com o alto nível de corrupção que havia no Templo de Jerusalém. Afinal de contas, com o fato dos romanos estarem tomando conta de todo o território, foi necessário se estabelecer uma política de boa vizinhança ou de submissão passiva a Roma. E o partido dos saduceus, que é aquela turma de sacerdotes ricos que dominavam o judaísmo, este partido de saduceus, ele fez trégua com Roma, ou concessões a Roma. E o templo de Jerusalém era um templo extremamente politizado. Eles pagavam tributo a Roma. Os judeus ficavam muito inconformados porque em volta do templo, e até mesmo no pátio do templo, existiam algumas insígnias que eram as águias romanas que estavam ali. E isso deixava os judeus extremamente irritados, porque foi justamente por esta causa que Deus os enviou ao cativeiro babilônico. Por quê? Porque os judeus não valorizavam o templo como deveria ser valorizado. Logicamente que este é só um sentido formal da religião judaica. Mas você viu comigo aqui na primeira aula que o judaísmo, ele se formou dentro da Babilônia, e isso aí através do ministério profético de Ezequiel, de Daniel, os profetas que ajudaram a reconstruir o templo, como o próprio Ageu, como Zacarias, como Malaquias. Por isso, o judaísmo ele se fortaleceu bastante. E o judaísmo, se fortalecendo, ele defendia o monoteísmo, que é a fé em um único Deus. Mas agora, com a invasão romana, o monoteísmo estava ameaçado, porque este partido sacerdotal dos saduceus, eles estavam fazendo muitas concessões para que os romanos colocassem as suas insígnias, os seus símbolos religiosos dentro do pátio do templo, e também os próprios sacerdotes, para não entrarem em maiores conflitos com Roma, eles se submetiam a algumas ordens que para os judeus eram sacrílegas. Pois bem, esta alta corrupção que estava presente no templo forçou alguns judeus a se separarem da comunidade de Israel. Esses são os conhecidos essênios, equivalentes a monges do deserto. Eles praticavam o nazireado, que é um voto de consagração a Deus, e praticavam o celibato também, embora que não fossem todos, e constituíam algumas comunidades que viviam no deserto. Esses essênios viviam muito perto do Mar Morto, nas áreas desérticas ali da Palestina, no sul de Israel, mais ao sul de Jerusalém. Estas ordens, então, que são as ordens essênicas, constituíram grandes comunidades, e havia um ritual de purificação muito interessante que eles praticavam, que era o ritual do batismo. Eles eram muito parecidos ao que nós vamos encontrar na vida de João Batista, com o diferencial que João Batista, ele, embora parece que ele tenha tido contato com os essênios, ele não era um essênio. Mas muito da vida monástica que João Batista levou, monástica no sentido de que, embora que João Batista não era um monge, mas ele vivia também no deserto,
muito da vida dele era reflexo de uma vida parecida com aquela que os essênios levavam. Uma vida de pureza, de purificação, distanciamento de Jerusalém, distanciamento do templo, do ritual, aquela coisa toda. Eles tinham um sistema sacerdotal entre eles, esses essênios, onde eles acreditavam na chegada de um Messias que seria o mestre da justiça. Eles faziam interpretações do livro de Isaías, muito parecido com as interpretações de João Batista também. Faziam a prática dos batismos, e os batismos faziam as purificações, com o diferencial de que esses batismos eles eram regulares. A pessoa ela passava por vários batismos e não apenas um, como acontece na fé cristã e como João Batista fazia também. Os essênios realizavam vários batismos, purificações, confissões, competências, e levavam uma vida purista. Podemos chamar de uma vida purista, longe da sociedade contaminada de Jerusalém. Ou seja, você vai encontrar algumas passagens em o Novo Testamento que dá a impressão de que os apóstolos, Jesus e até João Batista tiveram contato com os essênios, e era praticamente impossível não estar em contato com eles. Quase que impossível. Apesar de eles viverem nos desertos, eles eram uma seita muito conceituada e bem reconhecida na comunidade daquele tempo. Outra seita também, eu já acabei de mencionar, que surgiu nesse período interbíblico, foi a seita dos saduceus. Estes saduceus, eles eram sacerdotes de elite, de dinheiro, que eles não acreditavam no Velho Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, e eles chamam de a Bíblia, né, a Tanakh. Eles não acreditavam em todos os escritos bíblicos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Eles aceitavam apenas os livros de Moisés, somente a Torá. E como vocês já viram, a Torá ela é perfeita para uma teologia mosaica. Mas a teologia ela tem um fenômeno que é chamado de revelação progressiva e revelação cumulativa. Por isso, se nós ficarmos apenas com os escritos de Moisés, nós vamos perder o restante da revelação que vieram através dos profetas. É por isso que estes saduceus, eles não acreditavam em espíritos, nem em anjos, faziam uma interpretação do Espírito de Deus igualzinha, muito igualzinha, bem parecida com a interpretação que as testemunhas de Jeová fazem, em que o Espírito Santo ele é uma espécie de emanação da força de Deus, uma força ativa, é um espírito impessoal. Os anjos também são apenas manifestações de Deus, não são entidades individuais nem pessoais. Consequentemente, não existe vida após a morte, porque também não existe alma imortal. Estes saduceus, eles rejeitavam as influências da filosofia grega, as influências do helenismo, e eles não aceitavam, portanto, o restante dos livros proféticos, somente os livros de Moisés. Com isso, eles estavam com uma teologia totalmente desatualizada, comparando com a teologia que os fariseus eles tiveram. Por quê? É até um negócio assim contraditório, complicado de se entender. Eles favoreciam, eles tinham uma política de boa vizinhança com os romanos, que eram pessoas sacrílegos, que colocaram lá os seus ídolos no pátio do templo, né, em volta do templo, mas eles mantinham uma antipatia com o helenismo, ou seja, é uma tendenciosidade. E outra coisa, os saduceus eles eram geralmente da elite, ou seja, eles eram bem endinheirados, eles tinham boas influências econômicas, ricas no templo. Mesmo porque estes saduceus, de acordo com a tradição, eles são descendentes do sumo sacerdote Zadok. Por isso que vem Zadok e saduceus, né, que é a mesma palavra
mudando o Z pelo S, né? Seriam os filhos de Zadok, e aí eles ficaram filhos de Sadoc, saduceus. E esses filhos de Zadok, eles lutaram pela hegemonia do templo na época da guerra dos Macabeus. Por isso, quando os romanos dominaram, eles que tinham o domínio do templo, fizeram este acordo com os romanos. Lógico que é um acordo assim que entrou de garganta abaixo, porque eles tiveram que sacrificar muitas coisas, mas pelo menos eles mantinham ali a política e a hegemonia do templo. Também mantinham uma forte influência sobre o Sinédrio, que é aquilo que vocês aprenderam na aula sobre o Antigo Testamento, aquela parte em que o sumo sacerdote Esdras organizou a grande sinagoga, e depois a grande sinagoga se transformou em Sinédrio, que era um tribunal inquisitório dos judeus, tribunal civil, político, religioso, até econômico e assim por diante. Esses saduceus, eles tinham uma forte influência também no Sinédrio por causa do dinheiro, e a gente sabe que onde tem dinheiro tem influência, onde tem influência tem corrupção. Esses dois partidos, por enquanto, dos essênios, que eram puristas, não queriam participação com os saduceus, que estavam dominando o templo, e dos saduceus, que não aceitavam o restante da Bíblia hebraica, somente os livros de Moisés, e por isso estavam com uma teologia elitista e uma teologia desatualizada, e que inclusive desafiou ao Senhor Jesus. Foram eles que chegaram com aquela história lá, desafiando a Jesus sobre a ressurreição dos mortos, e Cristo acabou desbaratinando eles, citando as próprias escrituras. Depois eu falarei sobre os outros dois partidos que se formaram neste período interbíblico. Sem você compreender o período interbíblico, você entra nas páginas do Novo Testamento e tem muita coisa que você não consegue entender. É necessário passarmos primeiramente por estas aulas sobre o período interbíblico.